Vamos falar hoje um pouco sobre o perdão. O perdão, lembrando, deve ser algo que deve estar profundamente ligado com o cristão. Sim, o perdão deve fazer parte da nossa rotina. E o perdão deve ser um estilo de vida do cristão. Ele deve ser uma pessoa sempre apta, pronta em perdoar. E ele, como cristão, ele não pode, não deve e não tem o direito de não perdoar quem quer que seja e qualquer que seja a falha, o erro, o tropeço que foi cometido contra ele. Primeiro porque, uma vez que ele foi perdoado por Cristo, e não dá para mensurar do que ele foi perdoado, se nós fôssemos contar o grau de ofensas que cometemos contra Cristo, ou a quantidade de ofensas, crimes, de toda sorte, foram centenas, dezenas, milhares e até milhões, de todos os tipos, de todas as maneiras, profundos, intensos, extensos, numerosos. E Cristo, o bondoso Deus, nos perdoou de todos os crimes, todas as ofensas, todos os ultrajes contra ele. Logo, uma vez tendo recebido o perdão de Cristo, e um perdão desse porte, não temos o direito de negar o perdão para quem quer que seja. Porque Cristo nos perdoou de uma dívida impagável. Era impossível nós pagarmos ou nós revertermos a ofensa contra ele. E mesmo assim, ele nos perdoou. E por que então que nós não vamos perdoar nosso próximo ou os nossos inimigos de coisas muito menores que fizeram contra nós? É isso que Jesus explica na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. O que quer dizer? Aí Jesus continua. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Significa que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão? Claro que não, senão a salvação seria por obras. O Deus só me perdoa se eu perdoar o meu inimigo, o meu próximo. Não, não é isso. Ele me perdoa por causa da obra de Cristo na cruz. É um ato voluntário da sua graça que provém do seu amor. Mas o que ele está ensinando nessa passagem? Ele está ensinando que uma vez que eu recebi o perdão de Deus, é impossível eu também não oferecer o perdão ao meu próximo. Por acaso, se eu me negar, me recusar a oferecer o perdão para o próximo, é porque, na verdade, eu nunca recebi o perdão de Deus. É isso que quer dizer, então, se vós não perdoardes os homens as vossas ofensas, é um sinal que Deus não perdoou as vossas. Porque se de fato Deus perdoou as vossas, vocês também perdoarão as ofensas dos seus inimigos. Então, nesse sentido, você deve liberar o perdão para quem quer que seja. Você precisa entender isso. Agora vamos entender, vamos buscar isso dentro do coração. É claro que isso fica bem mais fácil quando se trata de uma dívida de alguns reais que alguém não te pagou, de uma palavra inadequada que alguém te ofendeu, de uma grosseria feita com você, ou de uma situação constrangedora que de fato magoou, feriu você, e você guardou um certo rancor, mágoa, ressentimento, ou você é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, soberba e não abaixa o nariz para ninguém, seja a mínima coisa que for. Então, esse tipo de situação, que a gente ainda tem uma certa dificuldade, não é tão difícil
nós liberarmos o perdão. Agora, quando se trata de um abuso na infância, de uma agressão muito violenta, de uma agressão física muito violenta, como quando se trata de uma infidelidade conjugal, ou até de um crime bárbaro, ou de situações traumáticas que você deve ter passado na infância, com o pai, com a mãe, com o marido, com filhos, com alguma situação que te causou uma profunda ferida, que te causou um trauma profundo, cenas, imagens, cores e tons, sons que vêm na sua mente, que o seu coração fecha na hora, se torna uma rocha. E você diz, eu não tenho condição de perdoar uma situação dessa. Ou aconteceu recentemente, só quer que eu vou lá e perdoo? Peraí. Bom, a Bíblia não diz que existem certos tipos de ofensas que eu posso me eximir do perdão. Não. Eu tenho que perdoar todos os meus inimigos, de todas as suas ofensas. Seja quem for, qualquer pessoa, ou seja o pecado que for. Mas é óbvio que para isso, o Senhor entende que necessitamos de uma graça para tal coisa. Por exemplo, não significa que aquele que ofendeu você recentemente, ou se trata de uma situação gravíssima que ocorreu recentemente, não significa que o perdão precisa ser imediato, porque se trata de algo muito profundo. Então, se você, no momento, tem dificuldade de perdoar, não fique culpado por isso. Dependendo da gravidade, requer um tempo em oração, tempo onde o Espírito Santo vai curar meu coração, fechar as feridas, e ele vai me preparar para o perdão. Então você pode orar a Deus, buscar a Deus, para Deus te dar um entendimento da situação e mostrar na cruz de Cristo o que ele fez por você e que, em razão do que ele fez, você também deve perdoar o seu inimigo. Então pode levar um tempo e o Espírito Santo vai trabalhar e o perdão vai brotar. Aquele que também tem dificuldade, não só pela gravidade, mas aquele que já está um tempo, já passou do tempo e ainda não se dispôs a perdoar. Você então deve, não é como o último caso. Você já tem condições, já houve o tempo, você já entendeu a questão do perdão. Você então precisa agora de uma atitude. Você precisa sair dessa situação aí, ir lá e fazer as pazes com essa pessoa, claro, estando no seu poder. Vá lá e perdoe essa pessoa. Busque ela e perdoe ela. Então, queridos irmãos, essas são as situações que Deus requer que nós perdoemos as pessoas. Contudo, isso pode levar um tempo ou pode requerer de nós uma atitude. Mas em ambos os casos, o Espírito Santo nos dará graça. E você vai ver a sua vida mudar e subir de patamar quando você finalmente liberar o perdão para essa pessoa ou para essas pessoas. Deus te abençoe.